Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 4 de agosto, segunda-feira. A igreja celebra São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, e nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. A notícia da morte de João Batista trouxe grande dor e sofrimento para o Mestre Jesus, porque eles eram próximos em tudo, na idade, diferença apenas de meses, eram próximos também, porque eram de famílias, né, próximas, e, claro, pela profecia, pela missão. Ambos amavam muito ao Pai, ambos amavam a verdade, amavam servir e se doar. E Jesus entende que a morte de João é um sinal de que a sua vida pública deve começar e que sua missão terminará também no martírio, na doação da própria vida, como João doou sua vida pela salvação, pela verdade, pela pregação do reino. Mas quando as multidões souberam que Jesus se retirou para um lugar afastado, saíram das cidades e o seguiram a pé. A multidão quer ouvir a palavra de Jesus, quer estar com Jesus. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Vejam que o Mestre Jesus não coloca a sua vida como prioridade, seu descanso e nem a sua dor. Abre mão da sua dor, abre mão do seu descanso para poder ter compaixão, para poder curar, para poder olhar o próximo. É uma atitude de uma mãe que, mesmo estando doente, cuida de seus filhos. De um verdadeiro pai que, mesmo estando doente, se preocupa com seus filhos e vai trabalhar. Quem ama, coloca sempre o próximo em primeiro lugar. Não pensa nos seus interesses, na sua dor. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Os apóstolos pensam na comida, no descanso, pensam em questões práticas. Pede a Jesus que despeça as multidões. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. O convite do Mestre é para a partilha, para a solidariedade. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Este gesto era comum, era rotineiro na vida de Jesus. Tanto é que os evangelhos dizem que Jesus sempre fazia assim. Tomava o pão, abençoava, dava graças, olhava para o Pai e partia. Os discípulos distribuíram os pães à multidão e todos comeram e ficaram satisfeitos. Dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Sendo que, na verdade, Jesus é o pão vivo descido do céu. Jesus mesmo é o Salvador do mundo. Ele é o pão que alimenta, que dá vida, o pão que alimenta nossa fome, o pão que sacia nossa esperança. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Todos se sentiram satisfeitos com a palavra, com o testemunho, com a pregação. E com aqueles 5 pães, que eram poucos, uma multidão foi saciada, para nos dizer que o que temos é pouco diante das exigências do mundo, mas grande é a bondade
Infinita é a misericórdia do nosso Deus, que faz com que aqueles que oferecem o pouco possam satisfazer a fome de muitos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.